Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gleidson Barreto e hoje nós voltamos com mais um vídeo sobre a saga dos X-Men, né? O volume 2 da segunda temporada, que você também pode considerar ele como número 38 dessa coleção, né? Se você tiver já completado a primeira temporada. Esse encadernado, ele traz nada mais, nada menos do que um Kane X-Men 283 e 284 e X-Men de 1991, do 4 ao 7. É um material que foi publicado originalmente em 1991 e marcou uma virada na forma como os mutantes seriam apresentados a partir dali em diante, né? E logo de cara a gente já pode adiantar que aqui a gente vai ter a estreia de dois personagens históricos para a saga dos mutantes, que é a chegada de Bispo, o policial mutante vindo do futuro, e a primeira aparição oficial do mutante, o Ômega Vermelho, que é um dos vilões mais marcantes da década de 90, muito ligado ao Wolverine. É pura essência dos X-Men dessa fase, com a arte explosiva de Jim Lee e os roteiros de Scott Lobdell, John Byrne e Wills Potássio. Para mim é Wills Potássio e pronto, acabou sua história. Acho que eu tenho até um bonequinho aqui do Bispo. Então, galerinha, a gente vai fazer aqui uma rápida contextualização desse volume aqui, o que estava se passando nos anos 90, que nesse período a Marvel decidiu reorganizar a franquia dos X-Men. Então foi criada, né, dentro da equipe a divisão em equipe azul e equipe dourada, e cada um estrelava uma revista própria, né? Um Kane X-Men continuava sua numeração tradicional lá desde 1963, enquanto que em 1991 estreava a edição número 1, e que se tornaria uma das revistas mais vendidas de todos os tempos. A gente já começa dos X-Men 283, no finalzinho lá da primeira edição da saga, em que o Bispo acaba de chegar, né, do futuro, com seus amigos Malcolm e Randall. Nessa edição aqui, ela foi lançada no Brasil, nessa edição aqui em formatinho, edição número 81. Aqui tem duas histórias, a X-Men 282 e a 283, certo? Aqui é o finalzinho lá, quando a Jean Grey volta já em coma, tipo como se estivesse em coma, né? Eles dada como morta, mas na realidade eles trocaram a mente. A Emma Frost, a Emma Frost e ela teve uma troca de mentes aqui. Mas na realidade o que a gente vai falar é da 283, que é essa edição aqui. No finalzinho aqui, ó, o Bispo acaba de chegar, né, do futuro, com seus dois amigos, o Malcolm e o Randall. E aí começa essa edição aqui já, a 283. E aí o curioso é que na edição pequena, não tá faltando essa página aqui, essa primeira página. Não tem essa página na 200, na edição em formatinho, ela não existe. Eles editaram e tiraram ela. Já começa da página 2, que é essa daqui. Olha aí, ó. Dá para vocês perceberem, né, que é a mesma cena. Aqui a gente já vê que o Bispo e o Randall eles chegam, capturam alguns fugitivos, e aí em primeiro momento eles percebem que não vão conseguir mais voltar, porque os portais do Fitzroy ele é só de mão única. Então eles atravessaram e não conseguem mais voltar para o futuro. E o Fitzroy sabia disso. Aí ele vê um dos fugitivos sendo absorvido pelo portal que ele criou. Então o bispo, percebendo que não vai conseguir mais voltar para o futuro, decide exterminar todos os fugitivos. E os fugitivos, por sua vez, percebem que o bispo vai matar primeiro o Fitzroy. Aí o que, que eles fazem? Todos eles se camuflam como se fosse o Fitzroy, e aí começa uma batalha, né? Nisso, o verdadeiro Fitzroy consegue dar uma escapadinha, daqui, ó, ele fugindo aqui, e começa a batalha com os X-Men. Nisso, o Bispo acredita que esses X-Men são falsos, né? São tipo uns profanadores da memória dos X-Men, porque ele não acredita que esses X-Men que sejam os verdadeiros, né? Eles acham que o pessoal está disfarçado também. Então, a batalha começa com... Sempre isso aqui é um clássico dos quadrinhos, né? Primeiro tem um desentendimento.
uma, aí começa a batalha aqui, né? X-Men versus o Bishop e os viajantes do tempo. Aqui, ó, o Fitzroy escapando, só que ele é capturado pelos Upstarts. E aí, ó, os Upstarts tirando ele da batalha. Enquanto isso, os X-Men e Bispo continuam lutando aqui. O Bispo acha que isso é um truque, né? E vai liquidar com todos esses X-Men aqui, falsos X-Men. Durante a batalha, o primeiro a cair é o Colossus, que ele coloca aqui uma pulseira inibidora dos poderes, e aí o Colossus volta à sua forma humana. E a batalha segue, Tempestade aqui bem feroz lutando contra ele. E num dado momento, aqui, enquanto isso, o professor Xavier tenta recuperar a mente da Jean e da Emma Frost, né, aqui, no processo, que elas trocaram de mente. Primeiro tinha sido dado como morta, mas não. Na realidade, elas só trocaram de mente. E aqui Upstarters, vocês entenderam, né? Comemorando aqui porque capturaram o Fitzroy. A batalha segue aqui, só que o local começa a explodir, a base que era do Fitzroy começa a explodir, então os X-Men fogem e deixa lá o Bispo com o pessoal, com os policiais amigos dele, né? Mas eles também fogem, né? Todo mundo sai do local, né? E aí os X-Men voltam para sua base e essa encerra a edição 283. Já em seguida a gente já tem a edição número 4, né? Vocês sabem que os X-Men foram divididos em duas equipes. Essa primeira edição aqui, essa aventura aqui é da equipe dourada, a equipe da Tempestade. Já essa aventura aqui de X-Men vai ser da equipe azul, que é a equipe do Ciclope. Então, aqui a gente é apresentado ao Ômega Vermelho, né? Ele aqui mostrando o seu fator de morte, para ele ressuscitar aqui. Você vê que foi sacrificado aqui vários ninjas do Matsu. E aí corta para a mansão dos X-Men, onde os X-Men estão vivenciando aqui um momento de lazer. Isso aqui, essa sequência aqui, é muito bacana porque ela foi parar no desenho animado. Esse partida de basquete aqui tá lá no novo X-Men 97. Aí eles estão aqui curtindo, se divertindo. Corta então para Moira McTarget, que ela está passando aqui por uma espécie de crise, né, depois de tudo que aconteceu com o Magneto nas edições anteriores, né, na edição 1, 2 e 3. E ela está decidida a ir embora da mansão dos X-Men. O professor Xavier vai tentar persuadir ela a mudar de ideia, junto com o Banshee, que está com a mandíbula dele fraturada, mas não consegue. Ela resolve ir embora mesmo e é isso. Enquanto isso, aqui a gente tem os irmãos Fenris, né? Andreas e Andrea e Andreas Van Stroker, né? Eles estão querendo encontrar um dispositivo que vai ser capaz de controlar os esporos do fator de morte aqui do Omega Red. Esse fator de morte do Omega Red. Eles precisam do sintetizador de carbonádio. O Omega Red é um personagem que tem tentáculos de adamantio e carbonádio, que é um derivado do adamantio, só que esse derivado ele produz uma toxina que faz mal, que prejudica o Omega Red. Então, quem sabe onde é que está essa toxina, quem sabe onde está o sintetizador que controla isso, é o Wolverine. Só que o Wolverine, nessa época, que está envolto daquela história de que ele não lembra do seu passado. Então, os ninjas aqui, a mando do Matsu, eles vão, aqui a Moira já saindo da mansão, deixando o Banshee sozinho lá, e aqui eles já são atacados pelos ninjas do Matsu e capturados. O Gambit, Vampira, Fera, Jubileu, Fera, Wolverine, aí eles entram em confronto com esses ninjas, e enquanto o Omega Red já vai para cima do Wolverine. Só que o Wolverine, aos poucos, é que vai lembrando, ó. Interessante que o nome do Omega Red é Arcade, né? E o Wolverine recorda disso. E aí eles já são capturados aqui e se encerra a edição 4 e a gente vai começar a edição já 5, quando o cérebro detecta esse ataque, detecta esse novo mutante, que é o Omega Red, e dispara um alerta para que a equipe do Ciclope vá resgatar a galera lá que foi pega
e descobrir quem é esse mutante, né? Eles se organizam aqui e vão no Pássaro Negro. Quando chega lá, tá, né, vê que eles estão nessas duas vans aqui, e aí já começa o combate de novo. Nessa época aqui a ação era frenética, não dava tempo para respirar não, meu filho. O negócio era pesado. Chumbo grosso aqui, ó. A vampira é a primeira que consegue escapar com a ajuda do Fera, né? A gente consegue ver aqui. Aí chega o Colossus, o Ciclope, a Psylocke, tudo no combate aqui, mas o Wolverine já foi levado, né? Eles conseguem se libertar, mas o Wolverine já foi. Ele tá preso. E eles precisam fazer, eles estão fazendo experiências com o Wolverine para que ele se recorde onde foi que ele escondeu o carbonádio. E aqui termina mais uma edição. Na edição seguinte, já a gente vai ver que o Wolverine, né, nessa cena incrível, Jim Lee era fantástico. O desenho dele, a gente já sabe que marcou uma era, e aí a gente pode ver isso aqui nessa cena, que o Wolverine está preso, aí aparece os Fenrir, aqui junto com o Matsu e o Dr. Cornelius. É interessante porque esse cientista aqui fez parte do projeto Arma X original, e ele está participando aqui para tentar descobrir. Uma coisa que curiosa é que a gente está vendo essa cena splash aqui, página dupla, das duas equipes reunidas planejando resgatar o Wolverine e atender o pedido da Emma Frost, né, para ir ao Clube do Inferno. E aí a equipe da Tempestade é designada para ir para o Clube do Inferno, que é aquela história da edição anterior, que é a história da edição anterior, enquanto a equipe do Ciclope vai em resgate do Wolverine. Isso aqui está fora de cronologia. Essa parte aqui antecede aquela história, né? E aqui a gente vê as equipes se dividindo e o Wolverine aqui preso ainda. Nessa edição aqui a gente já vê, na edição número 6, que o Wolverine começa a ter recordações, né? Aqui ele está participando de uma missão, ele já está com o sintetizador na memória, ele está recuperando a memória dele, e aí ele lembra que eles estavam em uma missão de resgate dessa cientista aqui, a Gênesis Hollenbeck, junto com o Dente de Sabre e o Maverick. E aí, em um dado momento, o Dente de Sabre ele mata essa Gênesis para poder conseguir escapar. Aí o Wolverine lembra disso, ele conseguiu escapar real, só que durante a fuga ele começa a lembrar das coisas. Nesse momento aqui surge o Maverick, que vai ajudar o Wolverine, né, a localizar o sintetizador. Enquanto isso, a equipe dos X-Men chega lá na base onde está o Wolverine. E aí, também tem esse detalhe aqui. A gente começa a ver esses epílogos aqui mostrando o que está acontecendo com a Cristal e o Longshot. Isso aqui é uma introdução para a saga do Mojo, né? Que os X-Men vão para o mundo do Mojo em outra saga. Eu esqueci de falar que essas edições 4, 5, 6 e 7, elas foram lançadas no Brasil nessa edição aqui. Cadê? Aqui, nessa edição aqui, ó. X-Men Anual número 2, em formatinho. Todas essas edições aqui, todo esse arco de histórias aqui do Wolverine tá nesse formatinho aqui, ó. Mesma, mesma capa, inclusive. 100 páginas aqui. E aqui foi lançado, ó, uma edição pequena, em formatinho, aqui no Brasil. Quando é que foi lançado esse daqui? No Brasil foi... Sempre tem o final aqui. 95 aqui no Brasil. Olha aí, 95. Bom, continuando. Aqui, então, o Matsu contrata o Dente de Sabre para auxiliar na captura do Wolverine, né? Aqui o Omega Red lutando com os X-Men da equipe do Ciclope. E o Wolverine aqui, ó, recordações total agora de tudo aqui. Ele lembrou que o Dente de Sabre matou a Gênesis e eles fogem com tudo, né? Com o carbonádio, inclusive o corpo da Gênesis. Depois a gente vai descobrir que o Wolverine escondeu o carbonádio no corpo dela, da cientista. Rapidamente, mostrando onde é que está o Longshot e a Cristal já no mundo de Mojo. Olha aqui o Mojo aqui.
a Lila Cherney foi que transportou eles. Isso aqui vai desenrolar em outra saga, né, da saga do Mojo Verso. Só um rápido flash do que está acontecendo e volta para a batalha principal, né? Equipe azul. Só que aqui a Psylocke trai os X-Men porque ela tem tipo assim um implante, de controle mental que o Matsu colocou, porque essa Psylocke aqui ela pertenceu ao tentáculo, né? Então ele ainda tem um controle, um gatilho mental sobre ela, e nesse momento aqui ela vai trair a vampira, não por vontade própria, né? Continuando, né? O Wolverine lembrou de toda a história com o Dente de Sabre, com o Maverick, e aí é que chega o Dente de Sabre para participar da ação, né? Que foi contratado para resgatar o Wolverine. Aí o Dente de Sabre vai à caça do Wolverine junto com a Psylocke. Então nós temos o fim da edição número 6 e vamos começar a número 7. Aqui a gente vê que eles já foram capturados, né? Aqui já o Wolverine recapturado. Então a gente vai perceber que o Dente de Sabre está repetindo muito as mesmas frases, né? E o Matsu percebe isso. Então, nesse momento aqui, a Psylocke, ela se revela que estava fingindo, né? Que conseguiu se libertar do controle. E ela ainda tem um embate aqui com o Omega Red, enquanto o Maverick vai libertar. Olha aqui essa cena aqui maravilhosa. Essa pose aqui da Betsy virou um clássico. Mais uma luta frenética dos X-Men se libertando agora. O Wolverine aqui, ó, incrível. Vai pra cima do Omega Red. Dentro de Sabre aqui também, apanhando aqui da galera, dos X-Men. Tem uma batalha pegando fogo aqui, em tudo. Então, no final, todo mundo foge, né? O Matsu foge com a galera dele, os X-Men também. Aí a gente tem de novo aqui um deslumbrezinho rápido do que está acontecendo já no Mojo Verso. E o interessante, que todo mundo criticou essa cena, é que parece que o Wolverine chegou primeiro no local lá onde estava o corpo da Gênesis. Eles conseguiram descobrir onde era. Aí o cara se enterrou, né? Como é que ele se enterrou? Porque a impressão que dá é que o Wolverine saiu de dentro do caixão. Aqui, ó, nessa cena aqui. E todo mundo tá criticando essa cena, né? Hoje em dia, né? Que a impressão que dá é que o Wolverine saiu de dentro do caixão. E o plano mirabolante era esse. Ele cavou, se enterrou e depois saiu, ficou esperando a galera, né? Com um sintetizador lá escondido. Aí ele vai e entrega o sintetizador pro Maverick, que desaparece. E. O Dr. Cornelius é morto antes, né? Pelo Matsu. Antes ele tava meio que se lamentando aqui, querendo tipo um perdão do Wolverine. E aí fica aquele mistério, porque nessa época aqui o Wolverine não tinha as memórias do passado direito. Isso aqui vai se tornar uma outra saga na saga do Wolverine também, com algumas do Projeto Arma X. E por fim a gente volta para a edição 284. Eu confesso que eu não lembro muita coisa dessa história. Ela vai estar nessa edição aqui. No formatinho, foi lançada nessa edição. Tá aqui, ó, a primeira cena, né? Que aqui os X-Men já estão voltando. O grupo da Tempestade. Lembrando que o grupo da Tempestade, o X-Men Dourado, ficou em X-Men e a equipe azul ficou na edição de X-Men. Então, a equipe da Tempestade já está voltando e ele vai para o Japão. No Japão não, os X-Men vão para a ilha de Sakhalin. Já abri, nome é esse? Onde é que tá aqui? Tá aqui, Sakhalin, a ilha Sakhalina, na costa leste da Rússia siberiana, separada por Hokkaido, no Japão, pelo Estreito de Laperol, ex-território da China. As ilhas Sakhalinas e demais compõem os arquipélagos que foram inicialmente explorados pelo Japão. Enfim,
Aqui está Solaris, que surge sua nova armadura, bem tecnológica, né? E tem vários cientistas soviéticos que detectaram essa cratera que está liberando uma espécie de energia, né? Um portal de outra dimensão. Eles já estão analisando aqui. E aí eles pressionam para que o Solaris ele energize essa cratera para que, né, ele fique lacrado e tal, para que o que tem lá não atravesse, alguma coisa assim. E aí os X-Men vão lá ajudar ele com essa questão. O selo, o que prendia a cratera, ele é rompida, né? E aí surge essas pessoas, essas figuras aqui parecendo o predador, saem do buraco lá, da cratera, e eles estão aqui para, tipo assim, eles estão protegendo para que ninguém passe, enquanto que nós estamos protegendo para que ninguém saia de lá, né? Eu confesso que eu não li muito sobre essa edição, essa história aqui não me recordo muita coisa. Eu li, mas eu não me recordo muita coisa não. Então é uma história que novamente a gente tem um combate aqui dessas criaturas que saem do poço contra os X-Men que já estão lá no local. O professor Xavier e o Forge estão no Pássaro Negro e a luta continua. Aqui a gente pode ver, ó, Pássaro Negro disparando os mísseis. Aqui a gente vê que eles são humanos também, parecem humanos. E aí todo mundo cai nesse portal, atravessa esse portal, ó. E aí termina a história com essa mega explosão aqui e o professor e o Forge no Pássaro Negro, né? Em paralelo, a gente vê aqui que alguns fugitivos, isso aqui eu me lembro bem, alguns fugitivos, eles estão, que vieram do futuro do Bispo, eles estão promovendo vários massacres, né? E aí o Bispo tá caçando eles, né? E matando todos. Tá aqui, ó. A gente vê que o Bispo vai ao encontro e mata todos. Justamente por conta do que eles estão promovendo massacres como eles faziam na época no futuro. E aí fica aquela dilema, né? O dilema filosófico dos X-Men que é não matar, enquanto que eles são do futuro e matam, né? E esse é o fim dessa edição aqui. É interessante que muita coisa dessa edição aqui a gente pôde ver no desenho animado, né? Essa história do Omega Red tem esse surgimento do Omega Red tem no desenho animado. O Fitzroy ele aparece num episódio O Valor de um Homem, que ele também é um viajante o Fitzroy é um viajante do tempo que ele volta para matar o professor Xavier. Essa história do desenho animado inspirou a Era do Apocalipse. Nessa história também do desenho animado, o Bispo é um viajante no tempo, né? E aí ele volta com Tempestade e Wolverine de outra era para impedir a morte do professor Xavier. Isso aqui a gente vai ver no desenho. Essa estreia, essa participação do Bispo, a estreia do Fitzroy no desenho e a participação do Omega Red, a gente também vai ter na série animada. Essa cena icônica aqui do jogo de basquete vai aparecer já em X-Men 97. E eu vou ver se eu coloco algumas ceninhas aí dos desenhos, da série animada, para vocês verem. Então, galera, basicamente é isso, essa edição. Vamos voltar aí ao finalzinho do vídeo, né? Valeu! E aí, o que você achou? Curtiu toda a ação que o Bispo entregou? Ou a estreia do Ômega Vermelho foi mais marcante? Conta aqui nos comentários, porque eu quero saber a opinião de vocês. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder, né, os próximos vídeos. E se você for comprar esse volume, comprar essa edição, acesse o nosso link lá da Amazon, compra por ele, né? Que aí você vai estar ajudando o canal para a gente poder produzir novos vídeos, comprar outras edições e assim a gente produzir mais vídeo. Valeu? Valeu demais pela companhia e até a próxima e tchau!